Quando começou a tua história com a fisioterapia? Eu tinha 2 semanas para escolher fazer fisioterapia. Na verdade, eu fazia turismo antes de fazer fisioterapia, né? Trabalhei um pouco com o turismo também. Trabalhei um tempo com agência de viagens, fui morar sozinha com 16 anos em Porto Alegre. Que hoje já é mais tranquilo, mas, né, há um tempo atrás era um pouco diferente tudo, assim. E aí chegou um momento que eu falei, não quero turismo. E a minha mãe falou, então tá, mas tem 2 semanas, vai abrir o vestibular, você tem 2 semanas para escolher o que tu quer. E uma das perguntas assim que mais me deu norte na minha escolha foi, primeiro que eu tinha uma vivência com um pessoal assim que fazia fisioterapia, aí eu escutava chamarem, o doutor, e eu, meu Deus, mas o que é isso exatamente, né? Também via muitas pessoas falando com essa pessoa assim, de uma forma muito grata, e aquilo ali me chamava muita atenção. E aí depois eu fiquei pensando, poxa, o que é fisioterapia? Quando eu fui ler o que era mesmo, assim, me veio muito a questão de cuidado, sabe? Eu gosto de ser cuidada, né? Consequentemente, eu queria algo que fosse parecido para eu também saber cuidar, assim. E eu coloquei na minha cabeça que como eu já tinha desistido da primeira faculdade, eu não queria desistir da próxima, que ia ser o que eu ia tocar e que seja o que vier, eu ia fazer e ia terminar. E aí eu tive essas 2 semanas para pensar rápido, assim, e fui fazer o vestibular e tudo certo, né? Comecei a faculdade, comecei aqui, e aí logo depois surgiu a oportunidade de morar em Santa Catarina, com a função do ensino lá, que é um pouco diferente. E fui me aventurar em Santa Catarina, morar em Santa Catarina, e terminei minha faculdade lá, assim. Passei por outras faculdades lá, né, junto, para poder aumentar o tempo, diminuir o tempo do curso, aumentar a minha visibilidade com a fisioterapia também. E aí eu cheguei assim no meu último semestre e comecei a me interessar muito com a questão da pesquisa em si. Eu tive muitos professores ótimos assim como referência, amigos, né? Longe da família a gente também tem um certo amadurecimento assim um pouco diferente de alguns que estão na faculdade ali. A minha visão já era um pouco diferente e eu queria muito curtir aquele momento fazendo e dando o meu melhor. E eu me lembro muito que eu estava lendo um livro naquela época, que é o livro do Bernardinho. Eu sempre falo, assim, leiam esse livro porque ele me norteou muito, que é Transformando Suor em Ouro, né? E esse livro ele fala exatamente assim, o quanto que tu pode dar o teu máximo para algum projeto, para alguma coisa dentro das áreas da tua vida, assim. E foi o que eu resolvi fazer. Eu disse, vou testar isso aqui, né? Tô lendo, vou testar isso aqui dentro do meu TCC, que foi exatamente o que eu fiz, assim. Eu queria fazer um TCC bem feito, queria fazer um trabalho de conclusão bem feito. Não sabia o que ia me levar, assim, mas eu me lembro muito de várias vezes estar estudando de madrugada, com chimarrão na mão, sabe? Em outro estado, que na época, hoje tudo é mais fácil, né? Você ir para outro estado, receber visitas de pessoas, na época já não era tanto assim. Então eu estava muito mais sozinha, né? E bem mais focada também nas coisas que eu estava planejando. E aí eu comecei a fazer o TCC e eu queria algo diferente também, eu busquei o TCC dentro da área de reabilitação com tecnologia, que era o I na época, né? A gente usa muito videogame para fazer reabilitação. Ia lá eu com videogame, montava o videogame para fazer toda a coleta dentro da faculdade, daí fazia toda a coleta. Daí depois desmontava o videogame, né? Tinha toda a questão do aluguel da TV. Aí, sabe, é toda uma função para a gente fazer aquilo, mas eu nunca me cansei fazendo aquilo que eu tinha me proposto a fazer, pensando muito na questão do livro também que eu estava lendo. Não, vamos ver o que vai dar, o que vai sair. E resumindo, assim, eu fiquei muito amiga desse meu professor, né, meu orientador, que é o Fábio Esprada. Na época, depois de um tempo, ele veio assumir a SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Comecei a gostar muito da área de fisioterapia esportiva também. E a gente se identificou muito assim com essas questões, principalmente de estudos. E aí no final do meu TCC, ele me falou muita coisa legal assim de retorno. E aí foi uma emoção do tipo assim, nossa, funciona mesmo com aquilo que tu te dedica, com o teu crescimento, né? Funciona e veio um retorno super positivo daquilo que eu estava me propondo, assim. E tanto é que a gente depois publicou o TCC, né? Então, a gente veio publicar numa revista legal na época. A gente realmente teve esse retorno, assim, que eu estava me planejando para aquilo, mas quando a gente planeja alguma coisa, a gente também não sabe o que vai vir daquilo ali, né? E aí veio o convite do Fábio, né? Veio uma proposta de trabalho que ele ficou sabendo
que era de uma clínica de fisioterapia esportiva, que na época também não era tão fácil assim, principalmente para mulher. A gente sabe que hoje eu cresci dentro da fisioterapia, escutando que fisioterapia esportiva era muito difícil para mulher, e dos próprios professores, alguns, assim, né? Mas aquilo ali sempre me instigou também. Como assim? Como mulher não pode estar no esporte? Como a gente não pode, né, fazer um trabalho dentro disso, sendo pessoas, né, tratando pessoas? A gente precisa se impor em relação a isso. E através do meu TCC, através da minha chatice ali com o TCC, de que eu queria fazer bem feito e tal, veio essa oportunidade para a gente fazer a oportunidade de trabalho, né, para eu ter mais experiência dentro disso, que foi quando eu conheci o Ismael Gomes. O Ismael hoje é um amigão meu, assim, nossa, as histórias a gente vai se conectando como pessoas, né, e com as pessoas, eu me emociono muito para falar disso também. Porque eu me conectei muito com o Fábio, né? Uma época que estava nascendo a filhinha dele, sabe? Teve todo um crescimento legal, assim, que eu sempre falo, a gente nunca, dificilmente eu acredito como pessoa que a gente consegue separar o nosso pessoal do nosso profissional, assim. A gente vai crescendo pessoal e profissionalmente, né? E aí o Ismael me trouxe muito isso, porque ele também gaúcho, tinha ido morar em Santa Catarina com a família, né? Com a Maria, que é a esposa dele. E a gente meio que se abraçou, assim, eles meio que me adotaram naquele projeto dele também, para a clínica dele dar certo. Eu estava passando por alguns problemas pessoais também já, na época, né, de separação, tudo bem pessoal, assim. Mas eu também não estava 100% e o Ismael estava sempre me acompanhando, então me abraçaram ali a causa junto comigo. E aí teve um dia que eu cheguei ali para ele e falei, Ismael, eu preciso ir embora. E aí ele falou, tá, mas o que tu quer fazer, né, nesse contexto? Embora como? Porque tu não vai sair daqui assim. Aí eu falei, não, eu quero abrir minha clínica. Quero voltar para o Rio Grande do Sul, tenho muita vontade de ficar perto da minha família, né, que era um dos objetivos, assim, já de saudade e tudo. E eu quero abrir. E eu me lembro, assim, como se fosse hoje, sabe? Ele olhou para mim e falou, tu quer abrir uma clínica? E eu falei, meu Deus, ele vai falar que não, né, sei lá, passava tudo na minha cabeça, assim. E aquele momento de instabilidade também, né? Mas eu já tinha ficado um pouco com ele, já tinha trabalhado e entendido muita coisa com ele. O Ismael é muito minucioso, então era muito assim, eletrodo no paciente, não sai o eletrodo do músculo da posição correta, né? Tudo aquilo ali interferia no atendimento, então eu aprendi muito ali, foi uma escola muito boa para mim, assim. E ele anotou, ele pegou um papel desses de receituário, assim, e anotou tudo que eu ia precisar para abrir a clínica. Pelo menos o início, né? Então, toda a parte de acessórios, assim, isso aqui tu vai precisar. Aí eu falei, e eu ali olhando, né? O que ele está fazendo? E aí ele terminou de escrever, me entregou o papel e falou assim, vai lá e qualquer coisa que tu precisar, tá aqui o que tu vai precisar para abrir e qualquer coisa que tu precisar, tu me chama. E aí eu me encorajei, assim, E aí veio a oportunidade, eu liguei para minha mãe, né? Falei, mãe, eu vou embora, eu quero ir embora, né? Não consigo mais ficar aqui e tal, quero estar mais perto de vocês. E aí minha mãe tinha um terreno, né? Falou assim, tu quer abrir a clínica? E eu, era tudo que eu precisava escutar, né? Eu falei, quero. E aí ela falou, então vem. E aí veio super apoiada por todo mundo que estava na tua volta, assim. Eu vim apoiada, a gente vem com dúvidas, né? A gente não sabe exatamente tudo que vai acontecer, assim, quando a gente toma decisões. Eu gosto muito de ler, então, assim, tem bastante coisa que eu vejo que a gente passa muito, como pessoas somos muito parecidos, a gente passa muita coisa parecida, né? Só que quando a gente está passando, a gente acha que está acontecendo só conosco, assim, nossa, a gente acha que aquilo ali é novidade. E muitas pessoas já passaram por aquilo ali, então eu considero muito um ponto de inflexão, assim, né? E esses pontos de inflexão que a gente tem na vida da gente é aquela coisa da dúvida, assim, será que vai dar certo? É isso mesmo? Poxa, eu tenho aqui, eu posso crescer aqui, a gente tem possibilidades, né? Mas eu tenho outras também. E aí aquele poder de escolha que a gente tem, assim, e que a gente tem que confiar. Então foi muito isso também, que na época era muito difícil pensar em um trabalho de qualidade, porque o Ismael já tinha, assim, também muita coisa acontecendo na clínica dele, na Grande Florianópolis, né? E eu querendo montar um estilo muito parecido no interior, né? Em Charqueadas. E como que ia ser isso? Porque é uma novidade também, assim, né?
Mas eu tinha esse apoio e tinha apoio dele, tinha apoio da minha mãe, tinha apoio profissional, tinha apoio pessoal, né, que é tudo que a gente precisa assim para começar, mas eu tinha que me garantir também como pessoa e também tinha que acreditar nessa minha dúvida de que ela ia vir alguma resposta aí também, né? E o nome UAU que tem a ver um pouco com essa história, assim, de onde é que ele surgiu? O Ismael me ajudou muito com a parte do nome, né? Clínica do Exercício, tinha que ter esse nome, porque não é algo que a gente vai fazer como academia, que na época a gente tinha que diferenciar, porque hoje está muito diferenciado, as pessoas entendem isso, mas na época não muito, assim. Então, o clínica é clinicar no paciente, né? A gente avaliar o paciente, a gente olhar o paciente, aí tem muito a ver com isso. E o ALK, que aí eu fui atrás, eu gosto de coisas mais, assim, gosto do nome curto, então eu fui muito atrás disso e transmite o caminhar, né? Então, para não colocar o nome muito comprido, eu coloquei o ALK, mas pensando numa qualidade, pensando assim, nossa, porque tem a ver com o objetivo. Eu tinha um objetivo claro de mostrar para as pessoas que a fisioterapia funciona. Era isso que eu queria, assim. Poxa, a fisioterapia funciona. Eu estava lá com o Ismael, estava vendo as pessoas fazerem exercícios, detalhes de exercícios que funcionam, que mudam a vida de muita gente. Eu preciso passar isso para a minha cidade. Eu preciso passar isso para a minha região, assim, né? As pessoas carentes daquilo, que talvez nem sabiam, nem conheciam o que era uma fisioterapia de verdade, que na época eu falo isso, né? Brinco que é de verdade, porque a gente tem muito problemas, questões administrativas com a função de convênios, né? Então, muita gente conhecia a fisioterapia no corre-corre. E não que hoje a gente não trabalhe com convênio, a gente trabalha. Mas é possível você administrar isso e é possível você ofertar um atendimento de qualidade. E eu só tinha essa frase em mente com um objetivo, assim, eu preciso passar para as pessoas que a fisioterapia existe, que ela funciona, que futuramente elas vão precisar mais ainda disso, né, que é o caso, e dentro de uma realidade totalmente diferente, principalmente porque as pessoas ainda, né, na época, se direcionavam para Porto Alegre para fazer algum atendimento mais especializado. E aí veio o nome WALK, que o WALK é caminho, né, caminhar, e aí, por quê? Porque você precisa caminhar para você ter uma saúde, você precisa direcionar a sua saúde como se fosse, e aí eu brinco com os pacientes até hoje, né, você gosta de escovar os dentes? Aí o paciente fica me olhando. Assim, eu escovo os dentes porque eu preciso escovar os dentes. Pois é, eu brinco, né? Ninguém fala assim, eu vou ali e vou escovar os dentes, dá licença porque eu amo escovar os dentes. Ninguém fala isso. E saúde deve ser assim, sabe? Porque as pessoas, elas ainda têm aquela coisa do tipo, mas eu não gosto de fazer isso. Eu não faço mais porque eu gosto de fazer, eu faço porque eu preciso fazer. Porque eu sei que é um autocuidado, porque eu sei que, né, a minha mente vai precisar, que hoje em dia também a evolução dos exercícios mostra muito isso, né, a questão mental, possibilitar isso para as pessoas, elas entenderem que isso é um caminho e que ele é construído. Então esse era o objetivo.